alegria, mais uma vez, estarmos juntos aqui e, sinceramente, eu me sinto um privilegiado de poder estar aqui diante de vocês, compartilhando desse tempo que é muito especial, mas também privilegiado, porque eu sei que eu tenho sido, muitas vezes, alvo da oração da maioria de vocês. Eu fico, muitas vezes, emocionado quando eu recebo da nossa irmã Ana aquela mensagem no WhatsApp dizendo: essa madrugada, especificamente, nós oramos por você e por sua família. E aí acontece o seguinte: Deus tem me dado o privilégio, a grande responsabilidade de servir em várias frentes na Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí meu nome aparece toda hora, né, Ana? Então eu queria agradecer, né, em nome dessas instituições que eu tenho feito parte, tenho me disposto a servir, como, por exemplo, o Sínodo de Campinas, sínodo que eu presidi e agora sou vice-presidente. Mais de uma vez já recebi mensagem que as irmãs estavam orando pelos presidentes de sínodo e estavam orando pela minha vida. Eu tenho tido o privilégio de, na área da educação, servir como professor lá no SPS, o Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, e sei que as irmãs oram pelos seminários, pelos seminaristas e por nós, professores. Então, eu sou grato pela oração de cada uma de vocês. Eu fui conduzido no último Supremo Concílio como titular do nosso Conselho de Educação e Publicações, o nosso CECEP, que é responsável pela nossa editora, e sei que as irmãs têm orado constantemente pela nossa editora. Então, mais uma vez, eu sou grato. E hoje também estou aqui como executivo da APECOM, a nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação, e nós temos caminhado com uma parceria muito próxima e muito agradável, procurando servir a SAF, a todas vocês e a todas as igrejas e todos os organismos da Igreja Presbiteriana do Brasil da melhor maneira possível, da maior excelência possível. Então, mais uma vez, eu agradeço, porque eu sei que as irmãs constantemente têm orado por nós lá da APECOM. Eu queria, então, antes da minha palavra e da nossa reflexão bíblica nessa manhã, pedir aqui para que vocês pudessem, então, acompanhar um pouquinho e, de alguma maneira, que isso pudesse ajudar as SAFs locais, as igrejas locais, a perceberem o que nós, lá da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, estamos fazendo e, assim, podendo ajudar no ministério e também na missão que as irmãs têm exercido. Então, eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre a APECOM. Para quem não conhece, a APECOM é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Mais pertinho? Estão me ouvindo lá atrás? Amém. É que aqui não tem retorno. Lá elas ouvem melhor que a gente aqui. Não? Estão ouvindo lá no meio, não? Então vamos lá. A Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação tem cuidado de duas áreas muito importantes, fundamentais para o desenvolvimento da nossa igreja, para o crescimento do reino, para a expansão do reino. A evangelização, a proclamação do evangelho e também a comunicação. Como vocês sabem, a APECOM realiza uma série de congressos, cruzadas evangelísticas, simpósios para conscientizar e preparar, né, os crentes na missão da proclamação do evangelho, e também faz isso, proclama a mensagem do evangelho no ambiente digital, por meio da comunicação digital e também por meio das redes sociais. E eu queria compartilhar algumas coisas que eu entendo aqui podem ser muito úteis para vocês no dia a dia da igreja local, da evangelização, né, e do exercício do ministério de vocês junto a cada SAF local. E um desses projetos é o CTA, o Centro de Treinamento APECOM. Pois você vai lá no seu navegador em casa, digitar cta.ipb.org.br. O que é essa plataforma? É uma plataforma de treinamento para evangelização. A nossa SAF quer se envolver com a evangelização, mas a gente não tem um treinamento, uma capacitação. Nós temos procurado fazer isso por meio do CTA. O CTA sempre tem ali 8 aulas, né? Cada módulo é composto de 8 aulas, de 10 a 15 minutos cada um,
com instruções e treinamentos na área de evangelização em diversas perspectivas. Então, por exemplo, hoje nós temos já na plataforma 13 cursos. Então, a jornada da pregação, compaixão, capelania, educação financeira e evangelização, evangelização das mais diversas esferas, para criança, universitário, para acessibilidade, né, e acessibilidade para surdos, cuidado de pessoas, né, adictas com hábitos escravizadores, evangelização discipulado, revitalização de igreja, mídia social, pequeno grupo, várias coisas que vocês podem usar para o treinamento da SAF local e também dessa maneira criar, fomentar, né, essa compreensão da importância da evangelização. A gente tem também um projeto que eu sei que algumas igrejas têm se envolvido de evangelização, de criar grupos para evangelizar pessoas, que é o Minha Cidade para Cristo. Alguém aqui tem alguma igreja, representando alguma igreja que está participando do Minha Cidade para Cristo? Levanta a sua mão. Legal, tem algumas mãos levantadas. Esse é um projeto, uma campanha que a APECOM tem sustentado, inclusive enviando todo o material para que possa ser feita, então, a evangelização na cidade, por meio de grupos, de pequenos grupos, sempre fomentando a evangelização. Recentemente, nós tivemos uma grande reformulação em toda a nossa estrutura, né, de comunicação, e nasceu a IPB Multi, a multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por que a gente fez isso? Para facilitar, né? Nesses tempos de comunicação, a gente tem tanta coisa, né? E às vezes a gente fica perdido onde achar isso, onde achar aquilo. Então a gente tem o YouTube, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem o CTA, a gente tem a rádio, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Então, o que é a IPB Multi? A IPB Multi é essa multiplataforma onde você chega lá, multi, com i no final, .ipb.org.br, e você encontra tudo que está sendo produzido lá pela APECOM, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o acesso à rádio, os programas que são feitos para o YouTube, agora podcast para você ouvir, dá para você ouvir isso ao vivo, dá para você ouvir isso on demand, muita coisa que a gente tem feito lá. E aí, vários programas novos, né, que a gente tem proporcionado. Então, estudos bíblicos, música, programas infantis e muita coisa especial. Um projeto mais recente, e esse eu gostaria que você prestasse atenção e chegasse na sua igreja e desafiasse o seu pastor, a liderança da sua igreja, porque se a sua igreja não tem uma presença digital, não tem um endereço na internet, às vezes uma pessoa que está lá digitando no Google quer encontrar, se ela não tem esse referencial, fica até difícil. Então é importante nós estarmos presentes, mas a gente sabe das dificuldades disso. É por isso que a APECOM se envolveu em um projeto de sites para as igrejas locais. Então, por um valor simbólico, a gente tem lá uma plataforma estruturada que a igreja, de maneira muito simples, muito rápida, ela consegue ter o seu próprio site na internet, com toda a identidade presbiteriana, a grande parte de tudo aquilo que vai estar lá, a gente já vai estar produzindo via APECOM, que facilita, que uma das maiores dificuldades, né, é essa questão de ficar alimentando o site. Então, você pode dizer para o seu pastor que você esteve no congresso, que o pastor Rodrigo lá da APECOM falou sobre essa questão da plataforma de sites. É facinho, é só você digitar lá ipb.org.br, que é o site da nossa denominação, /IPB Sites, e vai dar para saber um pouquinho mais sobre isso. Além disso, a gente tem também fornecido muito material para evangelização. Eu sei que algumas irmãs da SAFs têm pedido isso, e na medida do possível a gente sempre tem proporcionado para as igrejas e também para as nossas forças de integração, né? Bíblias, folhetos, panfletos, para que a gente possa proclamar as verdades do Evangelho. Por último, sobre a APECOM, eu falo sobre o nosso congresso no ano que vem e peço a oração das irmãs, como acontece todo ano, o congresso da APECOM lá em Águas de Lindóia. Então, a gente já tem toda a programação estabelecida, que as irmãs estejam mais uma vez orando, né, pela APECOM e que a gente possa ser instrumento aí nas mãos de Deus, tá bom? Muito, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oração de vocês. Estou à disposição lá na APECOM
para o que a SAF precisar. Eu falo isso sempre para a Ana Maria, tenho falado agora para a irmã Heloísa também, mas eu falo para todas as SAFs locais. Às vezes há alguma necessidade, alguma dificuldade, alguma demanda na área da evangelização e da comunicação e não sabe por onde seguir, a gente está lá à disposição para servir vocês, para ajudar, para auxiliar, para direcionar naquilo que vocês precisarem, tá bom? Que Deus, dessa maneira, possa abençoar a vida de vocês. Antes, por último, da nossa reflexão, já que hoje a nossa devocional, ela versa sobre essa questão, né, de evidenciar o amor de Deus no ambiente mais próximo, principalmente nos nossos relacionamentos familiares. Algumas pessoas ali pelo corredor me perguntaram se tinha algum livro desse último meu que saiu, que é o Por que Batizamos Nossos Filhos, que tem a ver com essa questão da teologia da aliança. Tem alguns poucos aqui, 20, 25 comigo, está ali na minha mochila, então quem perguntou, quem se interessou, quem quiser, depois pode me procurar. É R$20 o valor do livro, faz Pix, o que for, mas tem alguns aí sim. Então quem quiser pode vir falar comigo nos corredores ali depois do nosso tempo, tá bom? Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus de fato nos oriente por meio da sua palavra. Deus eterno, que nesse momento a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Bom, se a gente está refletindo sobre como evidenciar o amor de Deus em todos os relacionamentos, talvez quando nós falamos do ambiente, do espaço da família, esse seja o lugar onde mais a gente se preocupa, porque existe muita preocupação, muita dúvida e, consequentemente, medo, como as coisas vão se estabelecer, em que proporção elas se darão dentro do contexto do nosso ambiente familiar. E, às vezes, a gente se torna inseguro em relação a isso, como poder viver o evangelho de Cristo na prática, em todo o tempo, em todo o espaço, até mesmo com aquelas pessoas que estão conosco o dia todo, ou a maior parte do tempo. E é exatamente nessa direção que a gente vai caminhar, percebendo quem é Deus, o que Ele faz por nós em Cristo Jesus e como Ele nos leva a lançar fora todo o medo e a perceber que nós devemos viver transbordando do amor que Ele nos amou primeiro. Então, para tanto, eu queria convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia na primeira carta de João. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo de número 4. Você pode acompanhar na versão que você tem em mãos. Eu vou fazer a projeção aqui na NVI, na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na sua versão e depois ler e reler esse texto da Palavra de Deus, que nos diz o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus, mas o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como? Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, vistos que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns
aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ele em Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Que a palavra de Deus seja a nos guiar. E se nós devemos lançar fora toda dúvida, toda preocupação e todo medo ao sermos agora desafiados pela palavra de Deus, nós devemos fazer isso discernindo, de fato, aquilo que vem de Deus. O início desse trecho do capítulo 4, João vai dizer, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo, aquele que confessa a Jesus. Dessa forma nós reconhecemos. É fundamental nós entendermos o que isso significa. Afinal de contas, o Espírito é algo que não se vê. A expressão de João aqui tem a ver com os ensinamentos, aquilo que é dito, aquilo que é apresentado, apregoado. Muitas pessoas falam em nome de Jesus. Se você ligar a televisão, você vai ver muita gente falando em nome de Jesus. Inclusive eu, o reverendo Hernandes, todos os sábados, às 8 horas, no Verdade e Vida, se você ainda não acompanha, está lá na Rede TV. Mas existem alguns outros que também falam em nome de Jesus. Mas quando a gente vai ver o que eles estão dizendo, de fato, não é sobre Jesus, não é confessar que Jesus é o Deus encarnado que veio em carne para nos livrar dos nossos pecados. Nós precisamos ter esse entendimento desses ensinamentos. Muitos falsos profetas estavam ensinando muitas coisas estranhas, e João, então, ensina a colocá-los à prova. Sabe como você faz isso? A partir da divindade e da unicidade de Cristo. Se a pessoa disser para você, é o evangelho mais isso, é o evangelho mais aquilo, é o evangelho você tem que fazer isso, é o evangelho você tem que olhar para aquilo, é o evangelho você tem que ser desse jeito, opa, tem alguma coisa errada. Porque o que João está nos ensinando aqui, você tem que olhar e perceber se isso de fato está centrado em Cristo. Muitas vezes nós estamos deixando o evangelho ser diminuído, porque ele até é dito e apresentado, mas associado a outras coisas que não têm poder para salvar. Por isso é fundamental, eu tenho alertado isso todas as aulas aos meus alunos lá de prática de pregação no seminário. Nós precisamos resgatar a verdadeira pregação do evangelho nos nossos púlpitos e no nosso coração, acordando todos os dias e relembrando a nós mesmos essas mensagens a respeito da graça. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se acostuma com as coisas e aquilo se torna normal. Eu gosto muito de uma frase da poetisa mineira Adélia Prado. Certa vez ela escreveu, de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, até sobre pedra. Haja visto, tinha uma pedra no meio do caminho. Mas ela dizia que às vezes aquilo perdia o encanto, se tornava rotineiro. A sensação que eu tenho é que às vezes a gente deixa isso acontecer com o evangelho.
A gente ouve do Evangelho, a gente lê sobre o Evangelho e a gente pensa, isso eu já sei. Isso é matéria repetida. E aí a gente não percebe que o Evangelho é a única coisa capaz de nos salvar e de nos transformar dia a dia conforme a imagem de Cristo. Tudo aquilo que eu e você em nossas igrejas dependem é do Evangelho. Pastor, o senhor está envolvido aí em missões, plantação, revitalização de igreja. Qual o pulo do gato? Não tem pulo e não tem gato. Precisamos pregar o Evangelho. É isso que nós precisamos voltar a fazer e a entender. É isso que as pessoas precisam. Elas não precisam de coisas muito elaboradas, elas não precisam de coisas muito cinematográficas. Se não tiver o Evangelho, elas estão de maneira bonita, caminhando ao abismo. Nós precisamos entender isso. O Evangelho é a medida para medirmos, é a régua para medirmos aquilo que nos é ensinado. Agora, para a gente poder medir, a gente precisa conhecer. E para a gente conhecer cada vez mais e ele habitar o nosso coração e transbordar do nosso coração, a gente precisa refletir diante dele e da sabedoria de Deus. A gente precisa trazer a nós mesmos isso constantemente. Aquilo que vem de Deus não se amolda a princípios e a valores da cultura. O Evangelho é sim contracultural. E é ele que pode fazer a diferença. O Evangelho é aquilo que vai impactar e transformar. Eu me lembro de quando eu estava plantando uma igreja ali na região de Campinas, na cidade de Jaguariúna, e quem aqui já participou de missões, de plantação de igreja, começando congregação, ponto de pregação, trabalho do nada, sabe como que esse negócio funciona, né? A gente tem ali algumas pessoas que começam o trabalho, gradativamente outros vão chegando, a gente vai se alegrando com aquilo, o número vai aumentando, mas uma coisa interessante acontecia. De vez em quando vinha uma pessoa nova, e alguém que já estava frequentando a igreja há um tempo, chegava para mim e dizia assim, pastor, sabe aquele rapaz, aquela mulher, aquela moça, aquele senhor que esteve no culto no último domingo? Sei, me lembro, plantador de igreja, lembra todo mundo que entrou, né? Cada um que entra é precioso, né? E aí, então, pastor, eu tenho uma coisa para te falar sobre essa pessoa. E eu sempre perguntava, que joia, o que de bom você tem para falar para mim a respeito dessa pessoa? E eu não sei por que isso gerava um certo constrangimento. E a pessoa dizia, então, pastor, na verdade, o que eu tenho para dizer não é tão bom assim, não. Eu sempre respondia, então faz o seguinte, não me conta não. Não, o problema não é com você não, o problema é comigo. Eu sou um pecador miserável. Se você contar isso que você está pensando sobre essa pessoa, eu vou começar a olhar para ela exatamente dessa maneira, e aí eu tenho um problema. Eu creio em um Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas. Se ele transformou a minha vida e a minha história, ele pode transformar a vida e a história de qualquer pessoa. É isso que o Evangelho faz. A gente precisa entender isso. Esse papo de que o mundo à nossa volta é plural e aceita as pessoas como elas são é mentira, é falácia. Não é assim. Não é assim. Na verdade, quem de fato tem esse ambiente acolhedor é a Igreja de Cristo, porque nós cremos que ele pode fazer novas todas as coisas. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma. E aí a gente continua percebendo que para lançar fora o medo, a preocupação, qualquer tipo de dúvida, é fundamental que nós também amemos uns aos outros em Cristo. Versículo 7 e 9, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Você vai querer trocar, Pedro? Vamos tentar aqui, a gente está... Se eu coloco muito perto da microfonia, se eu abaixo um pouquinho mais, eu sei que tem gente que não... Tirou? Então vamos lá. Repare, João agora
está mais uma vez falando sobre o amor aos outros. Nós mostramos a compreensão do amor de Deus quando nós fazemos isso uns pelos outros. É por isso que no Novo Testamento, constantemente, nós encontramos aquilo que nós chamamos de imperativos de mutualidade. Você já encontrou isso lá na sua Bíblia? Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, encorajem uns aos outros, levem a carga pesada uns dos outros. É assim. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós percebemos que nós somos alvo do amor de Deus, quando isso abre os nossos olhos para enxergar uma realidade ao nosso redor, de um mundo caído que carece de Deus, quando nós entendemos que agora nós temos a mensagem da reconciliação, que pode fazer a diferença na vida das pessoas, nós olhamos para aqueles que estão à nossa volta, do jeito que Jesus olhou para nós, com misericórdia e compaixão. João associa o amor ao conhecimento de Deus, pois Deus é amor. Você conhece o Evangelho? Você conhece a Deus? Entendeu quem Deus é? Entendeu o que Ele fez na sua vida? Agora você, em resposta, ama. Repare, não é possível amar primeiro, porque se você não conhece a Deus, você não conhece de fato o que é amor. Porque Deus é plenamente amor. Agora que você conhece a Deus e sabe que você é alvo do amor de Deus, o que isso gera em você? O leva a transbordar do amor. E repare, quando a gente está falando de amor, a gente não está falando daquelas coisinhas de contos de fada, de filmes de Hollywood, de novelas da Globo ou de séries da Netflix, aquelas coisinhas de sentimentos que explodem fogos de artifício. Não. Nós estamos falando de atitude. João deixa claro para a gente como que Deus ama. Deus ama agindo. Talvez um dos versículos mais conhecidos das Escrituras, e principalmente do Novo Testamento, esteja no Evangelho de João, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É assim. Amar tem a ver com atitude. E só é possível demonstrar o verdadeiro amor se nós recebemos e aprendemos de Deus com esse amor. E aí, a gente consegue fazer algumas coisas muito difíceis, daquelas que Jesus manda a gente fazer, do tipo, amar os inimigos. Quem votou diferente da gente nas eleições, quem torce para outro time, para quem tem outras inclinações em outras áreas, aí a gente olha e fala assim, como é possível amar alguém tão diferente de mim? E aí você começa a entender, opa, não é da noite para o dia fazer brotar uma sensação gostosa. É decidir. É decidir isso. É ter atitudes nessa direção. Como eu vou mostrar isso na minha fala, no meu comportamento, nas minhas postagens no Instagram? Como que eu vou fazer isso? Demonstrar o amor. Às vezes isso vai fazer com que a gente tenha que ter paciência, perseverar. Lembra que ontem eu falei sobre a questão de sermos pacificadores e que isso é um exercício diário? Sim. Para demonstrar amor, a gente tem um exercício diário de paciência, de determinação, de insistência, de ser assertivo. É nessa direção que a gente vai vivendo. E aí, a gente permanece firme em Deus por Cristo. Sabemos que permanecemos nele, ele tem nós, porque ele nos deu do seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ora, como sabemos que nós permanecemos em Deus e ele permanece em nós? Jesus prometeu que nos enviaria o Auxiliador, aquele que nos capacita.
Aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, abriu os nossos olhos para as verdades do Evangelho, nos fez entender quem Deus é, quem nós somos e como nós carecemos de Deus, é aquele que agora habita em nós. Eu e você nos tornamos morada de Deus, habitação do seu Santo Espírito. A presença do Espírito em nós é o selo dos eleitos. E ela faz, então, essa presença, nos leva a perseverar. Nossa boa teologia nos ensina que os santos perseveram. Deus não fica ali com um lápis, uma borracha, uma caderneta, escrevendo e apagando o nosso nome do livro da vida. O sacrifício de Jesus foi efetivo. O Espírito Santo atesta isso no nosso coração, ele nos ajuda, ele nos leva a perseverar. É verdade. Muitas vezes, por conta dos nossos comportamentos e por nos deixarmos seduzir por um mundo que jaz no maligno, contaminado pelo pecado, nós entristecemos, ou em palavras do apóstolo Paulo, até apagamos essa voz do Espírito Santo. Mas repare, ele ainda assim permanece em nós, dizendo para você quem você é. Que a sua identidade não está firmada em nenhum outro lugar, senão aquilo que Jesus fez por você. Uma filha amada, um filho amado, em quem Deus se compraz. Não pelo merecimento, não pela capacidade de fazer essas coisas, mas por aquilo que Jesus fez. E isso faz toda a diferença. Isso constrange o nosso coração, nos leva a novas atitudes, não para negociar com Deus, não para receber algo da parte de Deus, porque nós merecemos agora que fazemos coisas boas, mas em resposta ao amor de Deus, como nós lindamente cantamos agora há pouco. Isso só é possível pelo reconhecimento de quem Jesus é, do que ele fez. Ele é o único caminho. A gente precisa parar, como eu disse, de olhar para o Evangelho e outras coisas. O Evangelho é aquilo que nos salva, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nós precisamos. Na verdade, todas as outras coisas precisam ser percebidas à luz do Evangelho. Como que nós vamos criar nossos filhos? Onde está a resposta para isso? No Evangelho. Às vezes a gente está preocupado demais em ver crianças obedientes que não dão trabalho e não nos envergonham na frente dos outros, não é verdade? Eu tenho 2 em casa. Um adolescente de 13 e uma menininha de 3. Então você imagina a bagunça que é. E às vezes a sensação que a gente tem quando sai é: ai meu Deus, o que esses dois vão aprontar? E tudo que a gente quer é que eles sejam comportados. E às vezes a gente se gasta mais tempo em criar crianças comportadas do que pregar o Evangelho para elas. Do que fazê-las perceber que é verdade, que elas têm uma inclinação desde cedo a fazer o que não deveria, assim como nós também temos. Mas que elas também são amadas e redimidas no sangue de Cristo. Nós cremos que Deus estabeleceu conosco uma aliança, e essa aliança maravilhosa de resgate, ela se coloca sobre o nosso bem mais precioso, que não são os nossos filhos, e essa é a nossa responsabilidade de compartilhar com eles o Evangelho. Como que a gente evidencia o amor de Deus no âmbito da nossa família? Ora, vivendo e pregando o Evangelho. Todos os dias, com atitudes e palavras. Os levando a perceber quem Jesus é e que Ele é o único caminho para a salvação. A gente vê esses elementos, né, como Deus estabelece esse plano maravilhoso, como Jesus realiza essa obra e como o Espírito Santo, então, agora, nos faz ver, entender e perceber que nós somos alvo de tão grande amor. João afirma ao longo da carta que nós vivemos em Deus e Ele em nós. Então, o que isso faz? Isso gera uma nova vida. Nós somos uma nova criatura. A mudança, a transformação, repare, nós continuamos em um mundo contaminado pelo pecado, que jaz o maligno. Muitas vezes nós somos seduzidos por isso, mas nós não somos mais deste mundo. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, somos trazidos de volta à vida pelo sacrifício de Cristo. Pela ação do Espírito Santo, os nossos olhos foram abertos para compreender isso. Isso tem que mudar o nosso entendimento, o nosso comportamento.
E repare, não é fazer com que nós sejamos adestrados em uma direção. Temos que fazer isso, temos que seguir essas regras, temos que valorizar essas coisas. Não, é com o coração contrito, com alegria e júbilo, com certeza e esperança da eternidade, que a gente responde a esse amor, amando. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós confiamos efetivamente nesse amor. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre vós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E aí, nesse sentido, quando temos comunhão com Deus por meio de Cristo, e como somos selados pelo Espírito Santo, nós agora confiamos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apocalipse conta para nós uma realidade interessante. Eu costumo chamar da realidade dos livros e do livro, porque ali é colocado que no dia do juízo, nossas obras virão à tona. É como se os livros que contam a história da nossa vida, a nossa biografia não autorizada, fosse ali exposta. E aí a gente tem a possibilidade de confiar na nossa capacidade. Acreditar que nós, ao longo da nossa trajetória, fizemos mais coisas boas do que coisas ruins, e na hora que o nosso livro for para a balança, ele vai pesar por um lado bonzinho. Se você ainda está confiando nisso, deixa eu te dar uma péssima notícia. Isso aí. Despencou lá de cima. Sabe por quê? O padrão de bondade de Deus é o próprio Deus. Eu e você nunca vamos atingir esse padrão. O apóstolo Paulo dizia que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, o mal que a gente não quer fazer, esse a gente faz. Essa é a inclinação do nosso coração. Isso a gente entende muito bem. Não dá para a gente confiar em nós mesmos. Mas existe uma outra possibilidade. Não ser pesado ou medido pelos livros, mas pelo livro. O Cordeiro tem em suas mãos o livro da vida, cujos nomes ali foram escritos com o sangue do Cordeiro. Em Cristo Jesus, nós fomos libertos do jugo do pecado. E agora nós temos então essa convicção, essa certeza, essa esperança. Nós não confiamos nas nossas obras, na nossa capacidade. Nós confiamos na obra magnífica do Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a certeza do crente, essa é a certeza que nós temos. E isso que enche o nosso coração de alegria e de esperança. Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Deus nos amou em Cristo Jesus. Então, nós tememos sim, mas o temor do cristão não é o temor do medo. Eu sei, muitos de nós talvez cresceram um relacionamento com Deus à base do medo. Muitos sabem aqui, eu cresci na igreja presbiteriana, na verdade, 5 gerações de igreja presbiteriana do Brasil, 5 gerações de pastores. Mas eu me recordo de, quando criança, ir para a escola bíblica dominical e aí cantar aquela musiquinha assim: cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. E na minha cabeça de criança, Deus era um cara sem serviço, que ficava o dia inteiro me espionando para ver a primeira pisada de bola que eu ia dar e ir lá e me castigar. Então era melhor andar na linha. Na minha cabeça, Deus era tipo o Papai Noel, né? Então era bom eu ser bonzinho, porque senão meu nome ia para a lista de peraltas e eu não ganhava presente no final do ano. Então deixa eu andar na linha. Eu morria de medo.
E aí, às vezes, a gente constrói uma relação com Deus, a motivação errada. Talvez você esteja aqui, esteja vivendo anos e anos, frequentando a igreja, servindo na igreja, servindo na SAF, com a motivação equivocada. Porque você tem medo do que pode dar errado. Mas isso é no meu tempo de criança, e se você der uma olhada com calma para os meus poucos cabelos, você vai perceber que já tem tempo. Hoje, as pessoas não se relacionam mais com Deus tanto por medo. Hoje tudo são business, né? É tudo um grande negócio. Então Deus deixou de ser o Papai Noel. Agora ele se tornou o gênio da lâmpada. A gente esfrega, ele aparece e realiza os nossos desejos. Então a gente barganha, a gente negocia com ele. Deus, é o seguinte, eu vou na escola dominical e você vir lá na UCP com as crianças do Ministério Infantil. Eu vou no culto à noite e na reunião de oração. Tá bom, Deus? Você é sócia da SAF. Sócia da SAF? Tá bom, Deus, você é sócia da SAF. Mas na federação também. Na federação também. E na sinodal? Na nacional? Tá bom, Deus, tá bom. Agora, Deus, é o seguinte. Tá aqui a listinha da sua parte. Né? E Deus faz o negócio. Não inventa não, é só seguir que é sucesso. Faz do jeito que está escrito aqui. Pronto. Misericórdia. Mas é muitas vezes assim que a gente se relaciona com Deus. A gente acredita que porque a gente está fazendo, aí ele fica obrigado a nos dar alguma coisa em troca. É um relacionamento doentio. Que no fundo também gera peso e medo. Mas o amor de Deus lança fora todo medo. Você não precisa continuar se relacionando com Deus pelo medo. Você é alvo da graça, da misericórdia de Deus. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus é aquilo que nos traz para um relacionamento real, verdadeiro e genuíno com o Criador de todas as coisas, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sequer podemos pedir, pensar ou imaginar. Confiar nesse amor, nos relacionar com Deus a partir desse amor faz toda a diferença. E ao sermos aperfeiçoados em amor, nós perdemos o medo. Então, estamos aptos a amar. Só é possível amar porque ele amou primeiro. Agora, é difícil amar se você não se sente amado. Geralmente nós respondemos amor de maneira que nós nos sentimos amados. Para quem já leu aquele livro que fala das linguagens do amor, quantas vezes eu tive que lidar com jovens casais no início do casamento que estavam tendo problemas porque ele se sentia amado e demonstrava amor com uma linguagem, e ela se sentia amada e demonstrava amor com outra linguagem, os dois tentando demonstrar amor e não se encontravam no meio do caminho. A gente tem essa dificuldade até mesmo de se sentir amado e demonstrar amor. Agora, quando nós entendemos efetivamente que nós fomos amados por Deus, e Ele não precisa provar esse amor, mais uma vez, porque Ele já foi provado de forma definitiva na cruz, porque Deus é o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos então a certeza de que Deus já fez efetivamente, já provou efetivamente, já nos amou efetivamente. Nós podemos nos sentir amados. Eu sei, às vezes a gente não se sente amado em algumas esferas de relacionamento que nós gostaríamos. A reflexão dessa manhã é sobre a família. Talvez tenham pessoas aqui, eu e você em alguns momentos podemos não nos sentir amados pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge. Mas uma certeza nós temos. Em Cristo Jesus, Deus nos ama. E sabe o que Ele faz? Ele nos capacita a amar até aqueles que não demonstram amor por nós. E aí, a gente impacta essas pessoas, não com o nosso amor, mas com o amor de Deus. Quantas famílias têm sido transformadas? Porque mães, esposas, filhas têm decidido transbordar o amor de Deus nos seus relacionamentos.
viver a partir do amor que foram amadas por Deus em Cristo Jesus, lançando fora todo medo e fazendo a diferença aonde elas estão. Que a sua casa seja assim, um ambiente onde o amor de Deus transborda de tal maneira que o seu marido, que ainda não é crente, que os seus filhos que estão fora da igreja, que o seu pai e a sua mãe, que não querem saber nada a respeito de Jesus, possam ser impactados pelo seu testemunho. Que você possa transbordar do amor de Deus de tal maneira que eles sejam inundados por esse amor. O Espírito Santo, aquele que convence o pecado, a justiça e do juízo, faz isso quando o evangelho é evidenciado. Que pelo amor você evidencie com atitudes e palavras o evangelho da graça de Cristo Jesus. Caminhando para o fim, para a gente pensar, refletir e praticar tudo aquilo que a gente conversou aqui. Você ainda tem dúvidas sobre aquilo que realmente procede ou não de Deus? Lembre-se, o evangelho é norteador. Busque conhecer mais a palavra de Deus. Debruce, reflita, faça suas devocionais. Eu te ajudo lá no Instagram, se estiver com dificuldade. Um monte de gente me parou assim, pastor, eu faço devocional lá, com cada dia, lá no Instagram, quando o senhor faz o vídeo. A ideia é essa mesmo. É para ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de separar 2 minutos do dia para se refletir sobre um texto da palavra de Deus. Quem sabe com um vídeo rápido, curto, isso possa acontecer. Reflita na palavra de Deus. Seja orientada pela palavra de Deus. Você já conseguiu compreender o amor de Deus por você? Esse amor que constrange nosso coração nos leva a amar de forma prática aqueles que estão à nossa volta. Esse negócio incomoda tanto o nosso coração perceber que somos tão amados. Nós passamos a transbordar desse amor e amar aqueles que estão à nossa volta. Você consegue perceber a ação do Espírito de Deus te convencendo do pecado, da justiça e do juízo? Ele é o selo que atesta o nosso pertencimento a Deus. E quando você estiver ali apagando, entristecendo o Espírito, que esse mesmo Espírito possa se sobrepor a você pela graça e fazer você trazer à memória aquilo que te dá esperança e voltar ao primeiro amor. Você se sente insegura quanto à sua salvação ou quanto ao cuidado de Deus em sua vida? Será que eu sou salvo? Será que Deus cuida mesmo de mim? Mas por que isso está acontecendo? Por que essas coisas estão dessa maneira? Por que isso está acontecendo lá em casa? Por que isso está acontecendo no meu trabalho? Por que isso está acontecendo na minha família? Lembre-se, o amor de Deus lança fora o medo. Ele traz alívio e consolo ao seu coração. O Mestre Jesus vai dizer, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou dar alívio e descanso para vocês. O alívio e o descanso que você tanto precisa, você já sabe onde encontrar. Aquele que é poderoso para fazer, aquele que é doador da vida, aquele que é de onde fluirão efetivamente águas vivas. É o mesmo que te ama e que derrama consolo, alento e abrigo a você. Que essa certeza te leve a transbordar do amor de Deus em todos os seus relacionamentos, cumprindo assim a missão de viver e compartilhar do Evangelho em todo o tempo. Que Deus seja contigo. Eu sei, vivemos tempos difíceis, todas as perspectivas. Pastor, mas está muito difícil. Lembre-se, Deus está contigo, Jesus está do seu lado. Eu não consigo ver, Ele está ali, segurando na sua mão, mas está pesado demais, então Ele te carrega nos braços. Ah, pastor, mas você não conhece a minha realidade. Está difícil demais. Eu não vou dar conta. E se eu vier a padecer? Ora, no dia que nós viermos a padecer e os nossos olhos fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, Jesus estará diante de nós, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, fará novas todas as coisas, e isso então agora já nos enche de esperança. Fé, esperança e amor. Que você seja guiada por esses princípios. E lembre-se, entre todos eles, o mais importante é o amor. Que Deus os abençoe. Quero orar por vocês. Deus eterno, derrama a sua graça e o seu amor sobre nós. Que nós possamos transbordar desse amor em todo o tempo.
Nós oramos no nome do Cristo ressurreto. Amém, amém. Graças a Deus.